IA vai acabar? Tá maluco? Como assim inteligência artificial vai acabar? Acabou de chegar? Mas será que eu vou perder o meu emprego de designer? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Tem muita gente com medo de perder o trabalho e ser substituído pela inteligência artificial. Não é para menos, né? Ela é simplesmente brutal e cria designs melhores do que o de muita gente por aí. Mas a inteligência artificial não sabe fazer e não tem algo que a gente tem que eu já vou te falar. Eu sei que você tá com medo também, já que a inteligência artificial cria design melhor que você e é de graça e você não consegue nem vender o seu design por 5 contos. Calma aí, eu não tô te ofendendo, é só uma expressão. Pode dar o like que você acabou de tirar aí e já se inscreve no canal se você é ou quiser ser um designer profissional. Eu sou J1711, designer profissional há 15 anos. Seja bem-vindo ao quadrante 28 Alpha. A inteligência artificial é um assunto novo, então significa que eu posso falar alguma merda aqui, assim como muita gente andou falando por aí. Mas baseado na minha experiência de mercado, a gente vai conversar sobre ela, suas fases, ciclos de vida, vantagens, desvantagens e outras coisas que forem surgindo ao longo da conversa. Então vamos conversar, vai comentando aí durante o vídeo. Mas quase toda novidade passa por 4 fases distintas que a gente vai falar aqui. Existem inúmeros tipos diferentes. Inteligência artificial para escrita de texto, produção de música, vídeo, perguntas, alteração de voz, narração e, claro, o design também, além de muitas outras. Obviamente a gente vai falar sobre design, mas se aplica às outras também. Mas começando pelo início, que é a chegada dessa ferramenta e o caos que ela provocou. Assim como a maioria das coisas, quando são lançadas e que são desconhecidas por nós, causa um certo medo, um certo receio e cria várias dúvidas na cabeça de muita gente que vai de encontro com aquilo que essa ferramenta oferece. Isso aconteceu desde os primórdios da Terra. Se aconteceu até com a chegada da eletricidade, imagina com uma ferramenta que pode roubar o emprego de muita gente. Entre aspas, você já vai entender isso. Mas o começo, assim como todo lançamento, toda coisa nova que chega, cria esse certo medo. E obviamente eu acredito que você deve ter sentido em algum momento esse medo também. Talvez não no começo, ou talvez só depois de ter assistido o vídeo de algum cara falando alguma bobagem por aí, mas eu acredito que você deve ter sentido algum medo de perder o seu trabalho, já que a inteligência artificial consegue criar alguns designs ali melhores do que de muita gente e até o momento é de graça. Então você pode ter sentido aí algum medo em relação a isso, mas fica calmo que você já vai entender e o porquê eu coloquei na capa desse vídeo sobre o fim da inteligência artificial. Você já vai entender, mas para você entender eu tenho que dar um contexto porque senão vai ficar sem lógica o que eu vou falar. Essa primeira fase de início, eu acredito que ela já passou, que é a parte que chega as coisas novas e a maioria das pessoas ficam com medo. Essa nova ferramenta cria um certo caos, muita gente começa a falar, muita gente começa a usar essa ferramenta sem saber como exatamente ela funciona, porque não veio com um manual de instruções e houve muita especulação a respeito dela. Esse foi o início, que é a primeira fase, e que eu acredito, como eu já falei, que ela já passou, que ela veio, fez um caos, fez muito barulho, muita gente soube dela, muita gente começou a usar. Já a segunda fase, ela é marcada pela concorrência, quando começa a aumentar a concorrência, começa a chegar outras ferramentas que fazem a mesma coisa, da mesma forma e dão o mesmo resultado. Então essa segunda fase ela já está em andamento, porque você está conseguindo ver novas ferramentas, todas elas fazem a mesma coisa, geram o mesmo resultado e funcionam basicamente do mesmo jeito. Então se você colocar inteligência artificial no Google, vai aparecer uma caralhada de ferramentas para criação de design, tá? Eu tô falando. Essa é a segunda fase, onde a gente já tá nela, porque a concorrência está aumentando, está chegando cada vez mais. Hoje já tem até alguns sites de criação de design, onde você entra ali para criar o seu design através dessa ferramenta gratuita, caso você não tenha Photoshop, por exemplo, onde você consegue dar os comandos e ali mesmo já gerar uma imagem produzida pela inteligência artificial. Então essa segunda fase ela já está em andamento e já tem muita concorrência por aí e você já sabe, você conhece algumas versões totalmente gratuitas, ilimitadas e outras ali que te dão
são 25 opções e acabou. Daí você tem que pagar ou criar uma nova conta. E eu sei que você já está aí na sua 100ª conta para poder usar a mesma ferramenta, mesmo tendo outras ferramentas que geram o mesmo resultado e são de graça e ilimitado. Mas não vem o caso. Nosso foco aqui é entender esses 4 ciclos e entender o que eu quero dizer com o fim da inteligência artificial. Passando dessa segunda fase, que é onde começa de fato a terceira fase do ciclo de vida da inteligência artificial, que é o fim dela. Simples assim. Como que funciona essa terceira fase baseado no meu conhecimento, baseado na minha experiência e na minha opinião? Vamos deixar isso claro, tá? O fim da inteligência artificial, ela é marcada pelo quê? Pela saturação, ou seja, tem muita concorrência, tem muita gente usando, tem muita gente vendo como isso de fato funciona, tem gente fazendo isso constantemente, tantas vezes, que vai gerar desinteresse. Eu acredito que você também, se você costuma usar ou já tem usado inteligência artificial até agora, você já está começando a se desinteressar por ela. Lembrando que a gente está focando especificamente em uma ferramenta de criação de imagens, ou seja, gerar alguma espécie de design, ou melhor dizendo, uma imagem que é uma referência de design gráfico, tá? Só pensando nesse caso, tá? Essa saturação faz com que muita gente comece a usar e comece a ver que aquilo acaba dando mais trabalho do que ajudando. Esse ponto é onde eu quero chegar. Por quê? O fim da inteligência artificial, ela é a terceira fase. Ainda tem mais uma fase que a gente já vai falar. E aí você vai entender por que essa terceira fase ela é importante. Porque pensa o seguinte, a inteligência artificial que você está usando agora é quase que um teste. É algo que está fazendo com que você comece a dar comandos. Na teoria, eu não sei, tá? Isso aqui pode ser uma teoria da conspiração e você pode estar aí falando que eu sou maluco. Mas, presta atenção nisso. Pode ser que essa fase gratuita que você esteja usando, muitas milhões de pessoas estejam usando, dando comandos para esses bots, para esses robôs, para esses algoritmos, melhor dizendo, estão ensinando esses bots para eles ficarem mais inteligentes, para eles ficarem melhores, gerarem melhores imagens baseado naqueles comandos que você está dando e entrar na quarta fase. Tá, eu sei, parece realmente uma teoria da conspiração, eu sei, tá? É só uma suposição, é algo que pode estar só na minha cabeça e não tem nada a ver com a realidade, tá? Pode ser, eu sei, calma, fica tranquilo. A ideia não é essa, a ideia é você pensar, é você entender essas fases e conseguir trabalhar a partir delas. E também, de certa forma, abrir os olhos para conseguir enxergar outras possibilidades que muita gente não fala. Como você já sabe, tudo que eu falo aqui no canal, ninguém fala em outros lugares. Então, é óbvio que eu vou falar coisas que você não ouviu em outro lugar e pode soar maluquice. Mas é algo para se pensar. Questione-se. Sempre se faça perguntas, sempre olhe por outros ângulos, além daquilo que estão te dando para comer, além daquilo que está todo mundo consumindo, além daquilo que está todo mundo falando, ok? Mas essa terceira fase, ela é muito importante, por quê? Porque para você entrar na quarta fase, que você já vai entender, funciona mais ou menos assim. Sabe aquele filme foda? Vamos só pegar um exemplo aqui, só para você entender o que eu tô falando, tá? Imagina a cena do Avengers Ultimato, aquela que o Thanos dá uma surra em todo mundo. Todo mundo volta para casa lá deprimido, tristão da vida, chorando, depressivo e porra, a gente perdeu, já era, fudeu tudo, não tem o que fazer. Aí o que acontece? Vem lá todo mundo das outras dimensões e dá um pau no Thanos e pronto, acaba, mata com todo mundo e fim da história. O fato é que é mais ou menos uma jornada do herói. Essa terceira e quarta fase é mais ou menos parecida com essa jornada do herói. Por quê? Vai chegar uma parte em que todo mundo vai cansar daquilo, vai enjoar, ninguém mais vai querer. Para quê? Para que isso faça com que a versão 2.0 volte melhor e mais foda do que a primeira. Só que aí tem um detalhe muito importante, que é o que normalmente acontece nessas 4 fases. Essa quarta e última fase é quando volta melhor, mais foda, com mais recursos, mais inteligente, só que agora é pago. Conseguiu sacar a ideia? Pode ser que aconteça, pode ser que não. Eu posso estar falando a maior bobagem do mundo agora, mas eu posso estar falando algo que vai abrir os seus olhos, que definitivamente vai acontecer e
que ninguém te falou antes. É ruim usar inteligência artificial? Não. É bom? Também não. Depende. Tudo depende. Se aquilo é válido para você, usa. Se aquilo não é, não usa. Com isso, a gente entra nas vantagens. Quais são as vantagens de se usar uma inteligência artificial? É você ter ideias que normalmente você não teria. Essa é a primordial, tá? Você usar inteligência artificial para ter ideias que você não encontra em lugar nenhum, porque ela vai gerar imagens aleatórias com mistura de ideias e basicamente ideias e criatividade é isso, é você misturar várias ideias desconexas e transformar em algo que represente uma informação, que solucione um problema. Eu acredito que a maior vantagem da inteligência artificial seja essa hoje, tá? Você ter ideias que você não teria sem ela. Quanto à questão das desvantagens, eu acredito que você vai ter muito trabalho para chegar num resultado que você definitivamente goste, porque você vai ter que gerar tantos comandos diferentes para poder chegar num resultado que depois você vai ter que manipular esse resultado. Porque em questão de texto, a inteligência artificial é péssima. Só vem texto escrito errado. Depois, você tem a questão dos olhos, caso você gere uma imagem de um animal ou de uma pessoa, por exemplo. A inteligência artificial tem algum problema com olhos que ela não consegue entender ou, sei lá, ela simplesmente não consegue fazer aquilo de forma interessante, tá? A não ser que seja um anime ou um estilo de desenho, alguma coisa assim. Mas em termos de realidade, de realismo, é meio complicado. Então você tem mais trabalho usando a inteligência artificial do que se você criar do zero. Para mim, essa é uma desvantagem, tá? Pode ser que para algumas pessoas não sejam, mas para mim é. Por que eu acho que a inteligência artificial ela não vai roubar o seu trabalho de design gráfico? Nem o de um editor de vídeo, nem o de outros criadores de conteúdo ou de artistas, por exemplo. Porque a inteligência artificial ela não tem uma coisa que a gente tem. E ela também não faz isso. Que é o quê? Feeling, emoção, sentimento, fator humano, cultura, experiências. Ela não tem. Ela não consegue isso. Não adianta. Ela não vai conseguir isso em nenhum momento. Emoção é um fator humano, não tem como. Talvez num futuro muito distante a tecnologia chegue a esse ponto, mas hoje e num futuro breve isso não vai acontecer. E para você aplicar isso num design, para você transcrever isso num design, é uma coisa que só um ser humano consegue fazer. Por isso que na maioria das vezes você tem que pegar um design que foi criado e adaptar ele, tá? Se você não faz isso, você simplesmente usa o design que a inteligência artificial criou e entrega isso para o seu cliente, você vai em algum momento ter vários problemas e, se não, para não ser drástico, fracassar e falir, quebrar totalmente, tá? Mas o foco não é esse, vamos voltar aqui. Então, a inteligência artificial ela não tem isso. Você pode pegar um resultado que ela vai gerar, mas você sempre vai ter que adaptar, sempre vai ter que criar ou fazer algumas alterações que vão de encontro com o objetivo do material, com as características da empresa, com o público e com outras coisas que tenham relação com isso. Esse é o ponto. E agora eu quero que você pense numa pergunta. De onde vêm as ideias dessa ferramenta? É uma mistura de materiais reais que já existem? Ou é simplesmente uma cópia de referências que foram ensinadas ou mostradas, ou seja lá como é que funciona essa ferramenta? Fica essa dúvida para você pensar sempre que você quiser copiar um design criado pela inteligência artificial. Quem falou que você vai perder o seu emprego de design? Mentiu para você. Talvez num futuro bem distante mesmo. No máximo, num futuro breve, pode ser que haja ali alguma integração com o Photoshop, por exemplo, para você criar um template genérico e padrão onde você consegue adaptar e ir ajustando textos, cores, imagens ali, tudo separado em camadas. Isso tudo para você conseguir ir de encontro com aquilo que está no briefing. Para acabar definitivamente com a profissão de design, seria um caso bem extremo, tá? Já que as máquinas não têm o que eu acabei de falar agora há pouco que a gente tem. Mas imagina só que bosta que vai ser o design se isso acontecer. Não vai ser muito diferente do que agora também, né? Com esse monte de design padrãozinho que a gente está vendo por aí. Só que aí, nesse caso não seria inteligência artificial, seria burrice artificial. Algumas áreas exigem um toque humano e o design não é da área de exatas, como a programação, por exemplo. Um algoritmo dificilmente, para não usar a palavra impossível, vai conseguir adaptar um design para um público baseado em cultura ou experiência, por exemplo, ou até informações sobre a empresa com 100% de exatidão. Mas e aí, o que você acha? Vai acabar? Vai realmente tirar o nosso emprego de design? Deixa um like e manda esse vídeo para aquele seu amigo que está se sentindo o Picasso do Midjourney. Eu sou J1711 e esse é o nosso quadrante 28 Al.